Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, o Mengão que agora pega o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Vamos analisar as informações do Mengão no programa Jogo Aberto da ESPN Brasil. Falaram sobre as últimas informações do Mengão, a preparação do Flamengo para essa partida. Chega aqui daquela moral como sempre, explode o dedo no like, vamos bater juntos uma meta de 2.000 likes. E também vai nos comentários e coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e o seu palpite para a partida entre Flamengo e Internacional, tá bom? Deixe os créditos ao canal do Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Chegou chegando, mas nem tanto. Esperava-se que ele pudesse resolver a parada na Supercopa, não aconteceu. E o Paquetá foi apresentado depois da perda do título e declarou publicamente que nem dormiu de tanta preocupação com o que não aconteceu em Brasília. Fato é que ele chegou e deve enfrentar o meu Internacional na quarta-feira. Eu também não dormi não, eu também. É bom você não dormir também, viu? Essa foi a palavra mais usada por Lucas Paquetá durante a apresentação do Flamengo. E a minha casa, voltar para casa, o Flamengo é minha casa. Desde os 10 anos de idade no clube, Paquetá pode mesmo se sentir assim quando pisa no ninho do urubu. Voltar para o Rio foi um desejo dele. Todos sabem o quanto eu amo esse clube, cresci aqui, é minha casa. E, obviamente, pelo momento que o clube vive, financeiramente, também os resultados dizem por si só. Um ano passado, um ano vitorioso demais. Então, isso era algo que fazia meus olhos brilharem para que eu pudesse querer fazer parte disso. Com apenas 28 anos, o Meia estava na Europa desde 2019, quando saiu do Flamengo para defender o Milan. E agora, precisou abrir mão de outras propostas para voltar. Eu tive, sim, possibilidades de permanecer no futebol europeu, com propostas talvez do Chelsea, de jogar uma Champions League, e eram alguns sonhos que eu coloquei na balança. Paquetá é não só o jogador mais caro da história do Flamengo, mas também o de maior valor investido no futebol brasileiro. Serão 42 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais por um vínculo de 5 temporadas. Tendo certeza que se não fosse apenas pelas receitas da gente, se não fosse pela estrutura, de responsabilidade que a gente não teria condições. Essa não foi a primeira vez que o Meia foi procurado pelo Flamengo. Durante as investigações sobre a suposta aposta esportiva, a equipe carioca abriu as portas para o retorno. Mas Paquetá preferiu seguir na Europa. Todo mundo acompanhou tudo que eu vivi, parcialmente, cada um com as suas conclusões, mas, como eu disse numa entrevista, durante todo o processo do julgamento, de tudo que aconteceu, eu tive possibilidade de voltar ao Flamengo e eu quis permanecer e me resolver. A estreia não foi exatamente como o Paquetá planejava. Além do vice-campeonato, o gol perdido no final da partida também foi pauta na conversa com os jornalistas. É óbvio que eu queria muito vencer, eu queria muito chegar e ser campeão. Acho que tudo que eu fiz para estar aqui nesse dia de jogo, paguei avião, abri mão do meu salário no West Ham, muitas coisas eu fiz que as pessoas às vezes não sabem, para estar nesse dia, para estar nesse jogo. Então eu queria muito poder chegar e ter essa oportunidade. Infelizmente não foi da maneira que eu esperava. Oportunidades não vão faltar. Amanhã o Flamengo já volta a campo, agora pelo Campeonato Brasileiro. Recebe o Internacional no Maracanã. A tendência é que o camisa 20 ganhe minutagem aos poucos. As pessoas acham que eu não tinha dores nas costas, mas eu realmente tive dores nas costas fortes. Eu joguei até meu último jogo contra o Nottingham com dor e eu acabo sentindo também nesse jogo. 2026 começa com reencontros e novos sonhos para o Flamengo e Lucas Paquetá. Paquetá, se tá com dor nas costas, fica mais um tempinho se cuidando. Paquetá, não pode jogar no sacrifício, tem que esperar mais para 100%, tá completo, inteiro.
calma, pra que jogar no Brasileirão já no meio de semana, né, Cicinho? Dá um tempinho maior. Exatamente, mas tem o outro lado da moeda, né, que pode se consagrar, né? Se fizer um grande jogo. Então, assim, tudo... Não, mas ele vai fazer vários grandes jogos ao longo do ano, não precisa ser agora. Contra o Inter. Não, mas a vontade de entrar em campo fala mais alto, né? Esquece dor, tudo, do lado da torcida, imagina, o Maracanã lotado, o cara... Mas do outro lado também tem um adversário que vai endurecer, que é o Inter. Então, assim, não vai encontrar facilidade, não. Vai o quê? Não vai encontrar facilidade. Eu acho que o Inter é o mesmo do ano passado. Não, você falou que o adversário vai endurecer, vai... O Inter vai tornar o jogo difícil. O Inter tem o Fabinho Soldado com as contratações, chegando o Félix Torres. Chegou o Alejandro. Alejandro. O Pessolano montando Cantava muito, hein? Que é o Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Ronaldão, de fato, não dá pra dizer que o Flamengo está numa crise, ainda mais por todo o elenco, por todo o investimento, começo de temporada. Mas a torcida fica cabreira quando você perde pro Fluminense, pro São Paulo e pro Corinthians em sequência. E inclusive perdendo um título. Então é lógico que o Flamengo sabe que precisa da reabilitação e que vai ter que buscar um resultado positivo logo. A torcida não tem paciência quando vê um grupo como esse não vencendo, né? Mas a verdade é que o começo de temporada é difícil para todo mundo. Tanto é que foi a molecada, agora ele começa a mesclar o time, que é um time que vai ter que jogar muitas decisões esse ano. A verdade é que não tem como você tirar o Flamengo de decisões. Então, eu acho que da forma que o Felipe está pensando, é a forma de que vai chegar no final dessas competições, chegar forte, para poder brigar. Então, para você poder brigar e para você poder ter uma sequência forte, você tem que fazer o quê? Fazer um trabalho intenso, e não com muita carga, porque esse pessoal não precisa de carga, precisa só da bola. Tem jogador que precisa de carga para carregar, né? Porque eu vou te falar, hein? Tem uns aí que dá até coice. Mas no caso do Flamengo, tem que ter calma. E amanhã volta tudo ao normal, Flamengo. Vitórias, vitórias e vitórias. O Flamengo volta ao normal amanhã, pô. Não adianta. Faz isso não. Edu Dracena, quem estava empolgado nessa coletiva de apresentação do Paquetá foi o José Boto, que inclusive falou até em trazer Vini Júnior. Vamos dar uma olhadinha? Posso acompanhar antes de você comentar? Vamos lá. Vou dizer uma coisa, por este valor haviam 10 ou 15 clubes na Europa que o queriam, ou com capacidade de o querer. E ele foi muito importante nesse quesito. O staff dele está aqui sentado também. Depois a seguir vamos falar do Vini Júnior, não é? Se animando não, embora. Mas ele até acaba o contrato e tudo, não é preciso pagar nada. Não é preciso pagar nada ao Real Madrid. Claro. Sendo justa com o José Boto, foi em tom de brincadeira, mas é o mesmo empresário do Paquetá, já podem trocar uma ideia. Edu Dracena, claro, o Vini tá no auge na Europa, há pouco tempo o melhor jogador do mundo, tem o mercado árabe que certamente vai tentar levar o jogador, mas isso mostra o quanto o Flamengo tem sido agressivo no mercado. Agressivo, e quando o jogador também tem história, né, como o Paquetá tá falando, voltando para casa, e muitas das vezes, Renata, o atleta, a opinião dele fala mais alto. E a opinião dele falou mais alto de voltar para casa. Quem sabe daqui uns 2, 3 anos, ele falou, eu quero voltar também. Né, com passe livre, em vez de pagar 40, 50 milhões para o Real Madrid, vai pagar para o Vini, e aí vem vir jogar aqui no Flamengo. Agora, é claro, o cara, para sonhar, o cara tem que ter história, o cara tem que ter planejamento. E o Flamengo tem esse planejamento. O Flamengo conseguiu, de repente, deslumbrar coisas maiores, trazendo um Paquetá, pagando 40 e poucos milhões de euros. Então, acho que o Flamengo está no caminho certo. Espero que os outros clubes também possam seguir nessa mesma caminhada para contratar grandes jogadores. Tá no caminho certo e tem bala para contratar atletas desse calibre, como é o Paquetá, que é cria do Flamengo. Eu, por exemplo, muito mais modesta, muito mais pé no chão. Estou satisfeita, gostei da contratação de Alejandro, que foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro em 24, não é? Conosco, porque, Rafa, é isso, né? A Supercopa, então, já ficou para trás e agora o Flamengo já tá pensando nas outras taças, Rafa?
Eu acho que sim, pelo menos um discurso, viu, Bruno? Porque na verdade não é só a derrota para o Corinthians no último domingo em Brasília, na Supercopa, são as 3 derrotas consecutivas, né? Fluminense pelo Campeonato Carioca, São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e essa diante do Corinthians na Supercopa disputada em Brasília. Isso não tinha acontecido ainda na gestão Felipe Luiz e é por isso que o Flamengo, o clube movido a vitórias, vive esse momento de maior pressão. A apresentação oficial de Lucas Paquetá foi ontem, mas ele já estreou contra o Corinthians e perdeu aquela oportunidade no finalzinho do jogo, poderia empatar a partida e levar a decisão do título da Supercopa para os pênaltis. Nessa mesma coletiva de apresentação, ele acabou confessando que não conseguiu dormir de domingo para segunda em função da oportunidade que foi desperdiçada e que virou objeto para meme na internet dos torcedores que torcem contra o Flamengo, né? Tanto dinheiro, 42 milhões para perder esse tipo de gol, foi esse o contexto da zoação nas redes sociais depois que o Flamengo perdeu a Supercopa para o Corinthians no último domingo. Vamos trazer um trechinho da entrevista de apresentação do Lucas Paquetá, muito calcada, muito alicerçada pela relação de afetividade que ele tem com o Flamengo por ser cria do clube, enfim, e o tempo todo ele sendo incisivo ao contar o que fez para poder acertar com o Flamengo. Se a gente contabilizar o mês de salário que ele abriu mão e outros ganhos indiretos, dá aproximadamente 10 milhões de reais, o valor redondo dessa grana que o Paquetá abriu mão para poder facilitar a negociação entre o West Ham e o Flamengo e ele poder voltar a vestir a camisa rubro-negra. Vamos acompanhar o trecho em que ele fala exatamente sobre isso na sua entrevista de apresentação. Eu posso dizer que eu fiz o possível e o impossível. Obviamente, nada seria possível sem o Flamengo, sem, né, o que o Flamengo apresenta hoje de estrutura, mas eu fiz o que eu podia, o que eu não podia. Primeiro por mim, né, pela minha felicidade, pela felicidade da minha família, de uma decisão de voltar em casa, de me sentir bem novamente jogando no Flamengo. Todos sabem que já foi dito algumas vezes que eu tive sim possibilidade de permanecer no futebol europeu, com propostas talvez do Chelsea, de jogar uma Champions League, e eram alguns sonhos que eu coloquei na balança. Eu tinha esse sonho vivo de jogar uma Champions League, coisa que eu fiquei 7 anos na Europa e não tive essa oportunidade, e agora ela surgiu, porque, né, eu indo para o Chelsea eu poderia ter essa oportunidade, mas eu também tinha o sonho de voltar ao Flamengo e brigar por títulos e ter uma história aqui vencedora, e eu optei por essa, porque eu sei que aqui eu serei feliz. Como eu disse, o início não foi da maneira que eu gostaria, mas eu tenho certeza que essa história vai ser vencedora. Essa é a expectativa do Paquetá e também de toda a nação rubro-negra, que ele justifique esse investimento e seja um jogador a fazer a diferença na temporada do Flamengo em 2026. O Flamengo volta a campo amanhã, agora pelo Campeonato Brasileiro, aqui no Maracanã às 7 da noite, enfrenta o Internacional. O time treina hoje à tarde lá no CT Ninho do Urubu, e para esse jogo o Felipe Luiz não conta com o Jorginho, que está suspenso, foi expulso contra o São Paulo depois do final do jogo, né? E com o Saul entregue ao departamento médico. Os outros jogadores, em princípio, estão à disposição. Agora, a gente sabe que o Felipe Luiz gosta de fazer rotações na equipe titular, então não será surpresa, por exemplo, se o Arrascaeta e o Pedro não começarem o jogo de amanhã. O Paquetá será relacionado e, mais uma vez, deve entrar alguns minutos. É pouco provável que comece a partida contra o Colorado Gaúcho. Bruno. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Mengão, então, em preparação para a partida contra o Internacional. Partida importante no Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo já precisa começar a vencer para ganhar aquela gordura. Perdeu a primeira partida de estreia contra o São Paulo. Agora precisa fazer um bom resultado para poder já começar a ficar ali nas primeiras posições, começar a ganhar aquela gordura extra para quando começar Copa do Brasil, Libertadores da América, poder ali ficar mais tranquilo. Vamos ver o que vai acontecer. O Felipe Luiz deve fazer algumas mudanças. Eu acho que não deve ser o mesmo time que disputou a final da Supercopa do Rei. Eu acho que o Felipe Luiz deve fazer algumas mudanças. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar e a gente vai ficar de olho e vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Vamos fazer o seguinte, já vamos de palpite para a partida de amanhã? Já tem o seu palpite aí? Eu vou deixar o meu palpite aqui registrado. Eu acho que o Flamengo amanhã não perde. Eu acho que essa sequência de maus resultados já passou. A gente sabe que a perna dos jogadores parecia que estava pesada. O Flamengo estava irreconhecível nessa última partida contra o Corinthians. A gente viu também uma boa partida contra o Vasco. Eu acho que todo mundo esperava, tinha aquela expectativa de que a partida contra o Fluminense, contra o São Paulo, fosse daquela mesma maneira.
mas o Flamengo acabou caindo de produção nessas duas partidas, a partida contra o Corinthians também. Eu acho que agora o Flamengo não perde essa partida contra o Internacional. Para mim vai dar Flamengo 2, Internacional 0. Esse é meu palpite. Coloca nos comentários seu palpite. Vamos ver quem vai acertar o palpite, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Nação, tamo junto. Forte abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.